Tudo na vida tem momentos de progresso, coisas que precisam de um certo carregamento para finalmente estarem prontas, como por exemplo um brownie. Um brownie precisa de um certo tempo no forno para finalmente estar pronto. Ai, eu adoro brownies. Bom, o papo aqui não é sobre brownies, tá? É um papo sobre carregamento. E é exatamente sobre isso que é o tutorial de hoje, porque a gente vai fazer essa animação no estilo carregamento usando o After Effects. Eu espero que a sua vontade de fazer esse tutorial tenha sido carregada, porque a gente começa agora. Uhul! Vambora! Eu tô muito feliz, muito empolgado. Tá até aparecendo um negócio errado na minha tela aqui que não deveria, mas agora sim tá tudo certinho. Vamos nessa. Pra gente começar aqui, ó, eu vou criar uma nova composição e pra isso você pode clicar aqui em cima em New Composition. Quando você faz isso, o nome aqui de Composition Name não importa. Ué, como que não importa, professor? O nome é uma coisa tão importante. Então, mas nesse caso aqui a gente pode ganhar um pouco de tempo não se preocupando com isso. Aqui eu vou deixar, ó, a largura em 1000 pixels, a altura em 1000 pixels, taxa de quadros, que é o frame rate, em 24 e o duration em 5 segundos. Não se esqueça que aqui são horas, minutos, segundos e frames, que na verdade são quadros, certo? Então aqui, para cada 24 quadros que a gente definiu aqui em cima, ó, vai ter um novo segundo. Então a gente colocou 5 segundos. E na parte de cor, você pode definir uma cor que eu vou colocar essa aqui, ó. E se você disser, professor, não sei que cor é essa, então clique em cima da cor e coloca a mesma coisa aqui, ó. A4, A4, A4. Na verdade eu falei o contrário, né? É 4A, 4A, 4A. Ô nomezinho, númerozinho maluco. E dá um OK. Quando eu faço isso, ó, é só dar um OK aqui, pronto, criamos a nossa composição e vamos começar a trabalhar nela. O que eu vou fazer aqui, como eu estou fazendo aquele esquema de carregamento, é criar já um círculo que basicamente vai ficar nessa parte. É claro que esse círculo ficou horrível, mas por favor desconsidere o meu desenho, vamos se preocupar com aquilo que é importante e não no professor aqui pagando mico, beleza? Na parte de cima, você pode clicar aqui e segurar, ó. Geralmente a gente fica nessa parte desse Rectangle Tool, né, que é um retangulão. Se você clica e segura, tem várias formas que você pode desenhar. Quando eu digo várias, eu estou mentindo, porque só tem algumas, né? Mas não importa. Tem o que a gente quer aqui, ó, que é o Ellipse Tool. Selecionando ela, você vai clicar 2 vezes em cima da ferramenta. Quando você faz isso, ó, ele cria um círculo exatamente do tamanho da composição, que é 1000 por 1000. Que bom que você lembra, exatamente, 1000 por 1000 pixels. Uma vez feito isso, na parte de cima, ó, você pode já configurar aqui este nosso círculo. Então aqui em cima, ó, você clica em Fill e muda a primeira opção dele aqui do quadro, falando tudo errado, volta e muda a primeira opção dele para esse aqui, para ele não ter contorno. Você coloca a segunda, ó, ele pode ter uma cor de contorno, um degradê, ou essas loucuras todas, e não é isso que nós queremos, é a primeira, para ele não ter contorno, e aí você dá um OK. Além disso, a gente tem a opção também aqui de qual a cor do contorno dele e qual a espessura. O que eu vou fazer aqui, por enquanto, é só vir aqui, ó, nessa parte da cor dele, clicar em cima, e a gente define uma cor um pouco mais escura. Pode ser essa aqui, ó, 3C, 3C, 3C. Eu tô falando esse código porque se você quiser colocar a mesma cor, fala, professor, eu quero a mesma cor que você. Então digita o mesmo código, que é 3C, 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 e aí você dá um OK, automaticamente ele já coloca essa cor aqui pra gente. E na espessura, que é esse aqui, ó, do stroke, do ladinho, tá em 70 pixels, no caso o meu. Talvez o seu não esteja igual. O meu realmente não está igual, professor. Então coloca aqui, ó, 50 pixels. E automaticamente, ó, ele já fica um pouquinho mais fino. Outra coisa que eu vou fazer é, aqui quando você cria, né, esse círculo, você tem uma opção de Shape Layer 1. Dentro dele você tem um caminho maluco, ó. Se liga só. Você pode clicar aqui do lado e ele vem na primeira opção. A primeira opção você vai ter isso aqui, ó, Contents. Entre em Contents, clicando na setinha do lado. Entre em Ellipse 1, clicando do lado. E você tem essa opção aqui, ó, de Ellipse Path. No Ellipse Path você tem a opção de Size. É um caminho maluco. No Size eu vou colocar um valor de 700. Só para o círculo ficar um pouquinho menor. Agora, se tudo isso que eu tô falando para você tá entrando num ouvido e saindo no outro e você não tá entendendo nada, fala, professor, que grande loucura esse After Effects, cara, não faz sentido. Então o que você faz? Clica do lado direito, em cima no card, e assiste o tutorial de como começar no After Effects primeiro, porque ele tem as coisas mais básicas, mais estruturais para você entender realmente o que tem nesse After Effects e como é que você trabalha nele. Aí esse tutorial aqui vai ficar um pouco mais fácil depois de você assistir o outro. Se você não quiser, não tem problema, mas a dica está dada. A dica não, né? O conselho. Continuando, não desista, respire fundo
Respira, inspira e expira, né? E agora sim a gente continua. Que maluquice, tá parecendo aquelas aulas, né, de empresa onde a gente tem que fazer exercícios no meio do setor. Oh, que loucura. Vamos nessa. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar esta camada, que é esse Shape Layer 1, e eu vou duplicar. Para duplicar, você vai lá em cima em Edit. Depois você vem na opção de Duplicate. Se você quiser ir mais rápido, você tem o atalho, que é Ctrl D, D de duplicar. E aí automaticamente ele duplica. Então a gente vai ter o de baixo e o de cima. Para ficar só um pouquinho mais fácil, eu vou vir aqui do lado esquerdo, nesse de cima, ó, e clicar neste quadradinho azul, e eu vou colocar Green. Então a gente sabe que este azul é esse aqui que a gente tem embaixo, e esse de cima é o que nós vamos fazer modificações. Então fecha as opções aqui, ó, desse que é azul, e vem nesse aqui que é o verdinho, ó. Entra do lado esquerdo, vai em Contents, vai em Ellipse Path, e a gente vai mudar essa opção aqui, ó, de Size. De size não, desculpa, Ellipse Path não, tá vendo? Tanta opção que até eu tô ficando louco. A gente vem aqui, ó, nesse Stroke, tá? Não é o Ellipse Path, é o Stroke. Aí você vem nessa opção aqui que a gente tem, ó, de Stroke Width, que é onde você pode controlar a espessura dele. Ao invés de 50, eu vou colocar 70. Então ele vai ficar um pouquinho mais grosso. Além disso, eu vou mudar a cor dele também. Então nesse lugar de Color aqui, ó, eu vou definir uma nova cor, tipo um cinzinha bem claro. Então se você quiser a mesma cor, fala, pô, professor, eu quero exatamente a mesma cor que você, cara. Então clique em cima aqui do quadradinho e coloca E0, E0, E0. É a mesma cor que eu estou usando, você dá um ok. Se você também não quiser nenhuma dessas cores, fala, nossa, professor, que cores horríveis que você colocou. Pode colocar a cor que você quiser, não tem problema. Não vamos deixar de ser amigos por causa de escolhas de cor. Então aqui, ó, nesse Line Cap agora, eu vou mudar essa opção aqui, ó, de Butt Cat, ou melhor, Butt Cap, né, para Round Cap. Você vai entender isso logo mais quando você clicar aqui em cima, ó, nesse Edge. Então clica no Edge e muda essa opção aqui, ou muda não, né? Ativa essa opção de Trim Path. Quando você faz isso, vem uma nova aba escrita Trim Path, que é o nome dessa função que a gente definiu. Se você vir aqui do lado nela, ó, você vai ter a opção de End, onde você pode clicar e arrastar, ó, e automaticamente isso mostra o quanto de preenchimento desse caminho a gente vai ter. Que é exatamente essa animação que a gente vai fazer neste end, para que ele dê a impressão que está carregando, né? Começando aqui em cima e preenchendo toda essa partezinha. Então para isso, vamos fazer uma animação que é a parte mais da hora de todas, pelo menos para mim. Espero que você também goste da parte da animação, porque se você não gostar, pode ser que seja meio torturante, e a gente não quer isso, não é? Então vem aqui. Arrasta sua agulha para o tempo 0 e eu vou criar um keyframe desse end. Então clica no reloginho aqui de end, ó, e muda o valor dele para 0. Feito isso, eu vou avançar aqui, ó, arrastando a minha agulha para o tempo 1 segundo. Ó. Então tem esse 1zinho aqui, ó, deixa em cima dele e muda o valor aqui desse end, ao invés de 0, para 20. Então a gente vai ter isso, ó. Do tempo 0 até o tempo 1, ó, ele avança e preenche 20% dessa área circular toda. E a gente continua. Então eu vou para o tempo 2 segundos agora. Ó. No tempo 2, ao invés de 20, eu vou colocar 50. Então ele preenche até embaixo. Vamos para o tempo 4 segundos. E eu vou mudar o valor de 50 para 70. E agora no tempo final aqui, ó, arrasta tudo para a sua direita, a sua agulha, ó. A gente vai vir mudar o valor de end para 100. Então a gente vai ter keyframes no caso, né? Quase falei tudo errado. Keyframes no tempo 0, 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos e 5 segundos. E os valores a gente mudou aqui. Espero que você tenha feito comigo. Foram os valores de 0, aqui a gente colocou 20, aqui a gente colocou 50, aqui 70 e aqui 100. É claro, você não precisa colocar os mesmos valores, mas é só para a gente aqui ficar mais ou menos junto na mesma ideia. O que acontece é que mesmo tendo feito essa animação, a gente podia deixar ela assim um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais fluida, um pouco mais bonitinha a maneira como a animação está sendo feita. Então para isso, ó, clica aqui do lado esquerdo, selecionando o nome End, tá? Clica em cima do End. Todos os keyframes ficam selecionados e a gente sabe disso porque eles ficam azuis, então todos estão selecionados. Clique em cima de qualquer um com o botão da direita. E aí você tem essa opção de keyframe Velocity. Aqui eu vou mudar esse Influence, é só clicar em cima do valor, ó, e eu vou digitar 60, tanto para esse Influence quanto para esse aqui também, ó, 60 e 60, e a gente dá um ok. Quando você faz isso, ó, o que ele vai fazer é fazer com que o início e o final da animação entre os keyframes, né, ou seja, nesse momento ele está lá em cima, aqui ele vem até esse ponto.
Então aqui, ó, ele vai começar a pegar velocidade, aqui ele vai ser um pouco mais rápido e ele para devagar. E ele vai fazer isso durante toda essa animação, desde o início de cada keyframe até o final de cada keyframe também, ó. Então fica como se fosse uma simulação, né? De que tá carregando, demora um pouquinho mais e finalmente carrega. O que tá faltando aqui é a gente colocar um texto, né? Pra gente visualizar o quanto de porcentagem está preenchido. Então a gente pode colocar, sei lá, um número aqui que a gente sabe que, sei lá, 55% está carregado. Se bem que aqui eu acho que seria um pouco mais do que 50%, talvez uns 70% quase, né? Mas enfim, isso não importa, é só para você entender que a gente vai fazer um texto aqui. Então para isso, vai na parte de cima e seleciona a ferramenta de texto, clica na tela e solta, aí vai ficar aqui, ó, onde você já pode digitar. Eu vou colocar 0%. Vou digitar um texto qualquer. Na verdade, o texto aqui poderia ser qualquer coisa. Você pode colocar Eberlindo, qualquer coisa que você quiser, tá? É só para a gente ter um texto aqui na tela. Uma vez que eu fiz o texto, você pode vir aqui com essa ferramenta, ó, de seleção e movimentar o texto mais ou menos para o meio. O que é meio difícil, né, de saber o meio exatamente. Então o que você pode fazer, ó, é deixar a camada do texto selecionada, vai do lado direito em Align e deixa aqui nessa opção de Align Layers to Composition, tá? Não é a primeira opção. Na verdade a primeira opção nem fica habilitada, mas só confirmando, tá? Composition mesmo. E aí você vem, ó, peraí que eu acabei clicando numa parada errada. Agora sim, ó. Então você clica nesse botão que é o segundo. E depois nesse botão, que é o quinto botão. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo, tá? Clica nesses dois, ó. Ele alinha exatamente no meio. E aqui do lado direito ainda, você tem a propriedade de, ou melhor, o painel, né, de Character, onde você pode configurar as propriedades deste texto. Ah, professor, mas o meu character, ele não aparece agora. Faz o seguinte, ó. Vai lá em cima em Window e você ativa essa opção aqui, cadê? De Character. Colocando o Character, automaticamente abre esse painel aqui do lado e a gente pode trabalhar nele. É a mesma coisa para o painel de Align, que talvez se não estivesse aparecendo para você, você vai lá em cima em Window e vai no Align. Aqui no Character, você pode colocar a fonte que você quiser. Eu vou colocar essa aqui, que é o Arial mesmo, basicona. Aqui do lado você tem uma cor que você pode definir, se você quiser você pode selecionar aqui, ó, pelo conta-gotas. Então clica no conta-gotas e clica em cima dessa mesma cor aqui, ó, desse branco que a gente tem, e ele pega exatamente a mesma. O tamanho eu estou deixando um 160, se você quiser mais, ó, você pode colocar um tamanho maior ou menor, você decide. Só não esquece de não fazer a mesma burrada que eu estou fazendo, que é não deixar a camada de texto selecionada, tá? Então deixa selecionada e aí sim você muda as opções, senão não acontece absolutamente nada. Então aqui, ó, Arial, você pode deixar um valor menor ou maior. Acho que 160 aqui para mim, eu acho que tá bom. Mas se você quiser, esteja livre, leve e solto para fazer o que você achar melhor aí, tanto no tamanho quanto na escolha de fonte. Outra coisa, aqui você tem o painel de Paragraph, que se você não estiver aparecendo, você já sabe como é que faz. É só ir lá em cima o Window e ativa aqui o bonitinho, cadê? Paragraph. Aí, ó, o que acontece? Nessa opção de Paragraph, eu vou ativar aqui pelo lado direito. Então eu vou alinhar o meu texto pela direita. Ah, mas pra que serve isso? Isso serve para que quando o texto de repente fizer assim, ó, por exemplo, ó, 0, né? Preencher com 10, ó, ele sempre coloque o texto mais à esquerda. Ele não pegue o texto e acabe jogando mais para cá ou mais para lá, certo? Então, o ideal é sempre você vir na opção de Paragraph, alinha pela direita e depois você vai no painel de Align e alinha certinho ali pelo meio. Pronto. Já temos o nosso texto. Agora, o que acontece? O que eu quero fazer aqui? Eu quero que esse texto vá mudando. Então, aqui ele fique 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 50% e assim ele vá junto com essa animação que a gente fez. Então, para isso, olha que parada maluca. Vem aqui do lado esquerdo, ó, nessa camada do texto, clica do lado e vem nessa opção de text e abre as opções dela. Até a gente enxergar essa propriedade chamada Source Text. Fez isso? Sim, já fiz isso. Então, vamos continuar. Vem nessa outra camada aqui, que é o Shape Layer 2, clica do lado nela aqui, ó, e entra até você ver essa propriedade de Trim Path, ó. Então vai entrando, ó, vai em Contents, vai em Ellipse, vai em Trim Path e a gente tem a propriedade End. Olha que louco isso. Você vai segurar a tecla Alt e clicar no reloginho aqui, ó, de Source Text, tá? Ó. Segura o Alt, clica no reloginho. Quando você faz isso, você abre uma opção chamada expressões. Essas expressões servem para você digitar alguma coisa. E o mais legal, ó, é que você pode fazer o seguinte. Aqui do lado desse Source Text embaixo, ó, você tem Expression Source Text. Clica nesse espiral. Cuidado! Não é esse espiral aqui, tá? É esse espiralzinho do lado mesmo, ó, de Expression. Clica no espiral, segura e arrasta, ó. Ele vai criar um caminho. Você pode conectar em alguma propriedade. Eu vou conectar na propriedade de End, em cima do nome mesmo, ó. O que acontece? Ele vai, se você clicar aqui, em qualquer local, ó, só para finalizar isso, conforme você avança, ó, a sua agulha, tá vendo? Ele começa a colocar um monte de números.
O grande problema aqui é que quando você faz isso, o que está acontecendo? Ele está pegando esse número que a gente tem aqui do end, certo? Que é 19, e ele vai digitar o mesmo valor aqui em cima. Só que tem um problema. Ué, mas qual é o problema? É que ele está colocando 1 bilhão de números aqui. Por quê? Porque aqui, quando a gente tem esses números, né, 19, alguma coisa, o que acontece é, se você deixar certinho em cima do keyframe, ó, por exemplo, aqui no tempo 20, ó, ou melhor, desculpa, no tempo 1 segundo, né, que está 20, ou no tempo 2 segundos, que está 50, ó, o número está certo. Quando eu passo disso, o que ele está fazendo? Ele está tentando identificar qual é o número que a gente tem aqui, que é 50, e o próximo número é 70. Aqui existe uma escala quase que infinita de números. Por quê? Porque aqui a gente tem o valor, ó, de 5,1. Só que, na verdade, se a gente for levar em consideração a matemática mesmo, seria 5,1, blá, 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 um monte de número na sequência. Então aqui, quando você coloca essa expressão que a gente colocou, a gente tem que dar uma melhorada, né? Para que ele não fique colocando essa renca de números. Ele coloque só o número principal, que é 51. Então, olha só que loucura agora, hein? Você vai vir aqui, ó, em Source Text, clica nessa setinha do lado, e aí você vem aqui nessa opção de JavaScript Math. Aí você coloca essa opção de Math.round. O que acontece é que agora, ó, ele vai inserir uma propriedade chamada Math.round. O que ela faz? Ela pega valores fracionados, né, valores que estão quebrados, tipo 50,0, um monte de números depois do vírgula, e vai ignorar os números que tem depois do vírgula. Só que aqui, além de colocar essa propriedade, ó, eu preciso apagar o que está aqui dentro, nesse lugar de value. Então apago o value e o todo aqui, ó, dando um delete, e do jeito que está, como se você fosse digitar aqui dentro do parênteses, pega o espiral aqui, ó, do Source Text e arrasta lá no end. Agora, se você clicar no local vazio aqui, ó, para finalizar a expressão, agora tá legal. Então ele pega o mesmo número que a gente tem de acordo com o giro todo, ó, e faz ali a escrita desse número baseado na propriedade do end. Então aqui ele está com esse valor, ó, de 50, alguma coisa, né, 50,6, que é mais do que, né, o valor, por exemplo, é mais para 51 do que para 49. Então por isso que ele já mostra 51 para a gente, ó, e não mostra toda aquela sequência de números. Só que aqui ele não está mostrando aquele valorzinho que tem da porcentagem, né? Porque quando eu fiz eu coloquei 0%. Eu preciso do porcento aparecendo ali porque vai ficar mais bonitinho. Então olha só que louco. Eu vou vir aqui, ó, clicar no final dessa expressão que a gente tem, dar um espaço, eu vou digitar mais, vou dar mais um espaço. E aí eu vou colocar aqui, ó, aspas. Então cria aspas 2 vezes e dentro do aspas você coloca o valorzinho ali que você quer, né? Aquela propriedade aquele caractere que é o porcento. E agora sim fica certo, ó. Então 0%, 5 ele vai. Por quê? Na verdade, o que acontece? Essa propriedade da expressão faz tudo aquilo que eu te falei. Pega o valorzinho que a gente tem, que no caso é o valor do end, e dá esse math.round que deixa arredondado, né? Ele não deixa mais com um monte de números depois, vírgula e tudo mais. Quando eu coloco mais, eu estou falando para ele, acrescenta uma parada aqui. E quando eu coloco aspas, eu estou dizendo para ele digitar exatamente, para ele escrever isso aqui na tela. Tá? Então, entre o aspas, ele coloca exatamente o porcento aqui. A única coisa que acontece é que seria legal você selecionar a camada do texto e ir de novo lá, ó, em Align, e alinhar pelo centro certinho, porque pode ser que ele acabe saindo fora. Então agora sim, está lindo e maravilhoso. Agora, eu sei que depois de ter feito essa maluquice aqui chamada expressões, talvez você esteja pensando, poxa professor, mas isso aqui é muito confuso, cara, meu Deus, me ajuda. Claro que eu te ajudo. Faz o seguinte, clica do lado direito aí em cima no card e assiste o tutorial sobre expressões no After Effects. Lá eu mostro ali algumas das expressões que eu mais uso para agilizar o processo das animações que eu faço. E é muito legal porque você consegue usar isso para os seus projetos pessoais ou seus projetos profissionais. Então se você quiser aprender mais sobre expressões, que eu até estou falando errado, né? Palavrinha difícil, expressões, clica do lado direito no card e assiste o tutorial agora ou salva ele aí para você assistir depois também. Você escolhe. Uma vez que a gente fez isso, eu só vou dar uma estilizada aqui, porque eu acho que esse branco do jeito que tá aqui, tá faltando um pouco de vida, né? É, tá faltando mesmo. Então, tá vendo como você também gostou? Então aqui, ó, seleciona a camada de texto, clica sobre ela com o botão da direita, vai lá, ó, em Layer Styles. Em Layer Styles eu vou colocar isso aqui, ó, Drop Shadow. Se eu me aproximar só um pouquinho pra gente conseguir enxergar melhor, ó, o que ele faz? Ele cria uma sombra, né? Como se esse texto tivesse um pouquinho pra frente. E aí, se você entrar nas opções aqui, ó, da camada de texto, você tem Layer Style. Olha que loucura de
novo, né? Tem o texto, aí depois você tem Layer Styles, depois você tem aqui Drop Shadow. Nesse Drop Shadow você tem propriedades que você pode alterar. Por exemplo, a cor dessa sombra, a opacidade, né? O quanto ela é transparente, ó, se é bem clarinho, se é bem marcada. Então aqui a única coisa que eu vou fazer é mudar esse Opacity, ao invés de 100 para 30, então quero uma sombra bem fraquinha. E aqui embaixo você tem Size, ó. O Size é a quantidade de, como é que eu posso dizer, espalhamento da sombra. Então quanto mais para a esquerda, ó, mais marcada, quanto mais para a direita, mais difusa, né, mais espalhada. Aqui eu vou colocar 10. Professor, só isso, cara? 30 aqui e 10 aqui embaixo? Só isso. Continuando. Eu acho que seria legal também aqui dar uma leve estilizada talvez nesse cinza que a gente tem aqui, né? Para criar esse um tipo de profundidade nele, como se ele fosse um pouco mais fundo. Então o que você faz? Vem nas propriedades das camadas aqui, ó. Essa camada mais abaixo, que é o Shape Layer 1, botão da direita nela, vai lá em Layer Style e você coloca essa opção aqui de Inner Shadow. Olha só que legal. Ele já cria um tipo de sombra, ó. Se você deixar bem no comecinho, ó, parece que ela tem ali uma certa profundidade. E é a mesma coisa, vem nas propriedades, vai em Inner Shadow e a gente tem as mesmas opções que o Drop Shadow. O que muda é o efeito dela, né? Em vez de ser uma sombra atrás do texto, é uma sombra dentro do objeto. Mesma coisa, vou vir aqui nesse Opacity, colocar uns 30, só para manter um padrão. E nessa opção aqui de Size, ó, em vez de 5, vou colocar 10. Olha só que legal. Já cria uma sensação bem estilizada, né? Então você tem um texto ali um pouquinho projetado para frente e essa parte ali como se fosse um tipo de... Como é que eu posso dizer? Ranhura, né? Uma parte meio para o fundo da tela. É difícil explicar isso, mas eu sei que você entendeu essa ideia. E por último, mas não menos importante, por favor, não me abandona. A gente está quase acabando aqui, ó. Eu vou selecionar essa camada Shape Layer 2, que é na verdade esse preenchimento aqui, não, essa animação toda. A gente vai lá em cima em Effect. Você pensou que era botão da direita, Layer Style, não pensou? Te enganei. Dessa vez não. Vai em Effect. Depois você tem a opção de Generate. Em Generate você pode vir aqui e colocar Gradient Ramp. Gradient Ramp é meio maluco, mas o que ele faz basicamente é mais fácil de você ver, né? Se você arrastar a sua agulha até o final, ó. Então ele cria um degradê que é um degradê linear. Então ele começa na parte de cima, aqui em cima ele insere essa cor que a gente define, na verdade a gente não definiu ainda, é porque é uma cor padrão, né? E na parte de baixo, ó, ele insere essa cor aqui, branquinha, que já tá lá. O que eu vou fazer, ó, é mudar essa primeira cor, então eu vou mudar aqui para um tomzinho meio de verde e essa parte de baixo para um tomzinho de rosa. Se você está me odiando falando, professor, mas eu quero colocar as mesmas cores, cara, qual que é essa cor aqui? Então clica em cima do quadradinho da de cima e é essa cor aqui. Que eu não vou nem me arriscar a dizer esse código, porque é um código bem maluco, tá? É só colocar o mesmo código aí, e na cor de baixo, que é o rosa, é esse outro código aqui. Colocou ele aí, dá um OK. Ah, professor, foi muito rápido. Então dá uma pausa aí no vídeo e aí você coloca exatamente a mesma cor. Uma vez que a gente fez isso, ó, fica legal, tá vendo? Porque cria uma certa estilização ali de uma cor, preenchendo e tudo mais. E eu acho que fica mais bonitinho. Eu só acho que tá faltando só mais uma paradinha, ó. Seleciona essa camada aqui, que é o Shape Layer 2. Vai lá em cima em Effect. Depois você vai em Stylize. Em Stylize você coloca Glow. Esse Glow aqui cria um brilho, ó, uma parada bem louca. E aí nas opções do Glow tem um monte de coisas que eu não vou explicar sobre isso aqui, porque o nosso tempo está acabando. Não, mentira, o nosso tempo não está acabando. É porque eu não estou afim de explicar isso e não faz sentido nenhum explicar isso aqui nesse tutorial, porque, enfim, isso aqui é uma outra pegada. Mas aqui, ó, você tem Glow Radius, que é o espaçamento deste brilho. Eu acho que um Glow Radius de 20 fica legal. Olha só, ele pega as mesmas cores que a gente tem, cria um brilho a partir delas, e eu acho que isso aqui dá uma bela estilizada nessa nossa animação. Aproveitando essa animação que a gente terminou, se você gostou disso aqui, talvez você goste deste tutorial aqui, ó, que é de bolhas animadas no After Effects. E lá o legal é que a gente cria tudo isso do zero aí, tanto esse frasquinho, né, nesse estilo estilizado, né, uma parada mais minimalista, e também essa animação de bolhas, que tá muito legal e é uma animação bem diferente do que a gente fez aqui no After Effects. Então, se você está assim respirando fundo de vontade, com tanta ansiedade de assistir, clica do lado direito no card e assiste o tutorial, nossa, que palavra difícil, o tutorial de bolhas animadas no After Effects. Não deixe a sua vontade de aprender o After Effects descarregar, porque você precisa tomar uma atitude agora mesmo.
Eu deixei na descrição do vídeo aí embaixo o link, um link que você tem que clicar nele para você conhecer o meu curso online onde você vai dominar o After Effects. Esse curso vai te ensinar tudo o que você precisa para fazer os seus próprios projetos no After Effects, começando entendendo a sua estrutura para depois explorar as possibilidades importando arquivos de softwares como Photoshop e Illustrator. Na sequência, você vai entender o que são composições, objetos nulo, controle de vídeos, manipulação de áudios e criação de transições, coisas que fazem toda a diferença quando a gente vai desenvolver os projetos. Ainda tem assuntos como criação de shapes e também manipulação de câmeras, correção de cores, chroma key e expressões, para facilitar as nossas animações. Durante o curso, você vai desenvolver diferentes tipos de projetos para colocar os conhecimentos em prática e ainda conhecer o processo de renderização para finalizar o seu vídeo, deixando ele pronto para assistir. Pode confiar, porque esse curso é tanto para você que talvez já conheça um pouco do After Effects, mas você quer melhorar ainda mais os seus conhecimentos, e esse curso também é para você que talvez não saiba nada do After Effects, está começando agora, mas você quer criar os seus projetos. Esse curso também é para você. Vai com tudo na descrição do vídeo e clica no link que tem lá. E se você quer aprender ainda mais sobre o After Effects, ainda tem aqui do lado 2 tutoriais que eu separei com muito carinho para você clicar em pelo menos um deles. Eu espero que você considere esse carinho todo e clique em pelo menos um desses tutoriais aqui do lado. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!